Bom, então, pessoal, essas são algumas características nossas. Outra coisa importante, as mudanças, né, a gente já tinha falado um pouquinho atrás, as mudanças políticas e sociais no Brasil, elas tiveram pouca ou nenhuma participação política, né? E aí vamos destacar algumas. Independência do Brasil, pouca participação popular. Tivemos guerras de independência, né? Aqui na Bahia a gente comemora até numa outra data. Tivemos sim, pouca, mas tivemos, né? Se comparado aos nossos vizinhos na América Latina. A proclamação da República também, né? Então, na capital, Rio de Janeiro, tinha gente que assim, dias depois da proclamação da República, você nem sabia que a República tinha sido proclamada, né? Para você ver o tamanho do descompasso entre política e sociedade, né? A República do Café com Leite, né, que a gente chama, a República Oligárquica, ela beneficiava exclusivamente os produtores de café, né? E aí da região ali de São Paulo, né? Minas, Rio, né? Beneficiava os coronéis, né? Outra característica brasileira, essas relações interpessoais no interior, os coronéis eles ocupavam o lugar do Estado, ou seja, eram eles que traziam benefícios, às vezes para sua vila, para sua cidade, né? Que faz o calçamento, que puxa poste de luz, né? Que traz uma delegacia, um hospital ou coisa do tipo. Então, são sujeitos que, pelo seu prestígio pessoal, acabam ganhando a simpatia da sociedade, né? Sociedade local, estabelecendo aquelas relações de clientelismo, né? Que a gente estuda bastante na República Brasileira. Então, essa frase aqui, essa é a frase do Antônio Andrada. Ele foi um político brasileiro na época da Revolução de 1930, com Vargas. A frase dele era o seguinte: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, isso exprime muito bem a realidade brasileira. Então, a gente vê que a Revolução de 30 com Vargas também não teve apoio popular. A queda dos Vargas em 45 também não teve apoio popular. O golpe de 1964 já teve um pouco mais de apoio popular no segundo momento, né? No dia seguinte, digamos assim. A volta à democracia no Brasil em 85 teve um pouco mais de apoio popular, mas ainda assim os militares saíram, né? E o movimento do Direta Já, por exemplo, não venceu, né? Foi vencido no Congresso. Então a gente vê que há um descompasso entre as grandes mudanças políticas no Brasil e a participação política da sociedade, né? Em geral, ou ela não existe ou ela é muito baixa, tá bom? Bom, e por quê? A gente vê que tradicionalmente os grupos que controlam o Estado reprimem com violência as manifestações de origem popular. Isso também se mostra no longo prazo desde o período da colonização. Mas só para a gente ficar no período da independência, quando a gente compara, por exemplo, a revolta dos malês aqui na Bahia, em 1835, foi uma revolta organizada por escravos, né? Não deu certo, teve todo o problema. A balaiada no Maranhão também. Todos esses movimentos foram reprimidos com extrema violência. E a gente vê, por exemplo, que a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, que foi organizada pela elite local, houve uma negociação entre o governo central e essa elite local. Houve guerra? Houve guerra. Mas, no fim das contas, houve um arranjo entre essa elite. Então, reparem bem. Olha como é que se trata. Revolta da vacina na República Brasileira. Prisão, morte, punição severa. Manifestações populares até hoje, dependendo de qual bandeira política, a gente sabe que se for uma manifestação da elite, não vai ser reprimida com violência. Se for uma manifestação popular, vai.
Então, isso acaba distanciando ainda mais as classes populares de terem acesso não aos benefícios do Estado, mas às garantias constitucionais. O direito de livre manifestação, por exemplo, o direito de liberdade de expressão. Seja no campo, seja na cidade, essa violência ela é recorrente quando a gente fala dos grupos mais baixos da sociedade. Então, há um descompasso muito grande se comparado à realidade. Mais uma vez a gente volta. O sujeito, que é um garçom lá na Dinamarca, ele tem os direitos básicos dele, os direitos civis, garantidos. Não tem essa de, eu não vou poder me expressar. Ele vai poder se expressar. As minhas reivindicações não serão ouvidas pelo Estado, serão ouvidas pelo Estado. Então, não há um descompasso por conta da faixa social dele, se é mais baixa ou se é mais alta. É só a gente reparar, por exemplo, a questão da educação pública aqui no Brasil. Né? Geralmente ela é acessada pelas pessoas das camadas mais baixas e ela é de uma qualidade ruim. Não porque os professores são ruins, mas porque a infraestrutura de uma escola pública, com poucas exceções, ela é ruim. Então, a biblioteca não é boa, não tem acesso à educação, a tecnologia e assim por diante, né? Falta professores em alguns lugares do Brasil. Esse é o tipo de coisa que a gente vê com menos incidência, por exemplo, no ensino privado. Então, reparem o descompasso para quem pode e para quem não pode. E a educação é direito de todos. Tá no artigo 5º da Constituição. Então, a gente vê que esse descompasso entre sociedade e Estado, ele marca a nossa trajetória histórica há muito tempo. E daí também a gente faz essa pergunta. Existe um caráter nacional, um conjunto de características, de comportamentos que sejam comuns a todos os brasileiros? Essa é a grande pergunta que não é fácil de responder. Talvez não haja resposta. Assim, existem elementos de comportamento que são comuns a todos? Dá para dizer que o camarada lá do Rio Grande do Sul ele se comporta do mesmo jeito, tem o mesmo conjunto de comportamentos do camarada lá do Rio Grande do camarada do Rio Grande do Sul, camarada do Rio Grande do Norte? Difícil de dizer. Será que essas características brasileiras elas são realmente de todo mundo? Ou a gente pega um conjunto de características e diz que é de todo mundo? Né? Quando a gente diz, será que o samba é uma música nacional brasileira? Será mesmo? Será que para os povos amazônicos o carimbó não é mais importante? Você vai no Rio Grande do Sul, será que a milonga não é mais importante do que o samba? Você vai no Centro-Oeste, será que é tão importante assim o samba? Será que o samba é nacional? Quando a gente começa a ver o que é tido como símbolo nacional, começa a comparar na prática, às vezes não bate, não. Às vezes bate, mas nem sempre bate. Então, são essas características que fizeram durante muito tempo que a gente se perguntasse se existe um caráter nacional. As características biológicas, será? É difícil. Biologicamente falando, não há muita diferença entre o branco, o negro e o indígena. E a miscigenação rolou solta no Brasil. Eu sempre bato nessa tecla. Se nós não somos o país mais miscigenado do mundo, somos certamente um dos mais miscigenados. E será que isso interfere na nossa identidade? Será que isso é positivo ou negativo? Para a miscigenação, né, é um ponto positivo. Né? A miscigenação ela é, em muitos países, assim, uma barreira para que pessoas se relacionem. Então, assim, em alguns lugares dos Estados Unidos, né, pessoas de cores diferentes se casarem, ainda é um tabu. Né? Em alguns lugares da Europa também. Aqui no Brasil, né, tirando
em nichos da sociedade muito pequenos, não é um tabu. Mesmo porque a nossa elite não é uma elite muito misturada, né? Ela sequer branca, mas ela é muito misturada. Então, são características que deixam assim, a gente a pensar. E aí, mais uma vez, vemos aquela pergunta, será que existe uma identidade nacional? Uma identidade que dê conta de responder para todos os brasileiros, dizendo, nossa, os brasileiros todos são iguais? É um pouco difícil da gente dizer que sim. Então, muitos sociólogos apontam o seguinte, ao invés de a gente tentar entender, tentar descobrir se existe uma identidade brasileira, é importante a gente tentar focar na formação da sociedade brasileira. Porque a formação da sociedade brasileira vai mostrar para a gente, vai apontar para a gente quais são os limites de uma suposta identidade. Para a gente ver se realmente existe uma identidade brasileira. E outra coisa, quando a gente fala de formação, a gente fala de construção. E se a gente constrói de um jeito, tal qual, por exemplo, um edifício, se a gente constrói de um jeito, a gente pode mexer. Então, quando a gente entende a formação do Brasil, a gente toma consciência do nosso próprio passado, a gente consegue governar o nosso presente e projetar o nosso futuro. Isso serve no campo do indivíduo. Então, se você tem problemas no presente, né, de ordem psicológica, por exemplo, tem algum trauma, o que você tem que fazer para poder passar disso? Você tem que entender qual é a origem da coisa, né? Você tem que ressignificar, dar um novo significado, trabalhar aquilo para que aquele passado, que não pode ser mexido, né? A gente não pode voltar no passado e terminar com a escravidão no Brasil. Mas a gente pode, mediante um esforço coletivo, reparar certos problemas. E quando eu digo reparar, não é dar vantagem para um e desvantagem para outro. É reparar de forma equitativa, né? Ou seja, igualitária para todo mundo. Para que realmente todos os brasileiros gozem exatamente do mesmo conjunto de direitos. E não que esses direitos valham para um e não valham para outros. Caso contrário, não teremos uma sociedade democrática. Não dá para falar em democracia se certos grupos da sociedade não têm os seus direitos civis e seus direitos individuais respeitados. Não dá para dizer que democracia serve para tanto, mas não serve para quanto. Então, é nesse sentido que muitos sociólogos apontam para a importância da gente compreender a formação do Brasil, né, para estudar a formação do Brasil, para tentar melhorar o presente e projetar essa melhora em gerações futuras. Tá bom? Tá. E aqui, duas marcas da sociedade brasileira, né, para a gente pensar, né, que são características que herdamos do ponto de vista histórico, tá bom? Herdamos e consolidamos. Primeiro, o sociólogo Roberto da Mata, ele fala sobre o autoritarismo enquanto uma marca da sociedade brasileira, né? Que os brasileiros, em geral, são autoritários. E autoritário não é só o sujeito que está lá na camada de cima, não. O sujeito está na camada de baixo também. Porque essa lógica do autoritarismo, ela se reproduz para todo mundo, né? É claro que em escalas diferentes. Então, o sujeito que está na escala mais baixa, ele reproduz esse autoritarismo, só que, desculpa pessoal, meu filho está aqui, ele reproduz esse autoritarismo de forma diferenciada. De forma diferenciada. Né? Que a gente vê o tratamento de cima para baixo. Talvez um exemplo muito triste a gente tenha tido há alguns dias aqui no Brasil.
aquela moça lá em Pernambuco, né, que deixou o menino de 5 anos, filho da empregada, sozinho, no elevador, e o garoto acabou se acidentando, caiu e morreu. Agora pensem bem, a mãe do menino, né, em plena pandemia, tendo que trabalhar, né, ok, a gente pode discutir se é certo ou errado, teve que levar o menino porque não tinha com quem deixar, porque a escola está fechada, né, nesse momento de pandemia. A mãe saiu para passear com os cachorros da patroa, e a patroa, o menino começou a chorar, sentindo falta da mãe. A moça simplesmente deixa um menino de 5 anos sozinho em um elevador, e ocorre aquela tragédia. Olha a marca de uma sociedade hierarquizada, em que pessoas, abre aspas, da mesma qualidade não podem conviver no mesmo espaço. Pensem, ainda que não tivesse ocorrido a tragédia, pensem que cena degradante uma criança sozinha num prédio procurando a mãe. 5 anos de idade. Então, essa marca, ela ainda é muito comum no Brasil, né? O Brasil ainda é o país, né, daquela frase, né? Você sabe com quem está falando? Seja o presidente da República ou um trabalhador que trabalha vendendo bala no sinal, todos, absolutamente todos, são iguais perante a lei. Então não tem essa com quem você está falando. Estou falando com um cidadão comum, que tem que obedecer às leis. Então a gente vê que essas marcas, elas ainda permeiam a sociedade brasileira, e elas são reproduzidas embaixo também, né? Que torna o brasileiro autoritário também. Autoritário dentro de casa, autoritário nos espaços de trabalho. Esse autoritarismo que marca uma sociedade de relações desiguais, herdadas da escravidão. Lembra? Não é igual o sujeito lá na Dinamarca, que o filho do advogado e o filho do médico estudam na mesma escola. O filho do garçom e o filho do eletricista estudam na mesma escola que o advogado, o filho do advogado e o filho do médico. E todos esses 4 respondem da mesma forma perante a lei, com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações. Então não há hierarquia no sentido de direitos, independentemente da posição que esses sujeitos estão, se ganham mais ou se ganham menos. Diferentemente no Brasil. Que, por exemplo, a gente vê, né, que pessoas com dinheiro conseguem enrolar, digamos assim, no processo penal e arrasta por anos assim, até uma condenação. E o exemplo que a gente tinha dado anteriormente de pessoas que não têm acesso à defesa, cumpram pena, ou melhor, fiquem presos antes de ter uma sentença definitiva. Então, esses são descasos, são descompassos que a gente vê na sociedade brasileira, tá bom? E a cordialidade. Essa cordialidade, né, esse conceito, ele foi desenvolvido pelo Sérgio Buarque de Holanda, dizendo que o brasileiro é um homem cordial. Mas cordial, pessoal, não é no sentido de ser gentil, não. Cordial vem de cors, de coração. Se a gente lembrar do Max Weber, o Max Weber ele fala que uma das características da modernidade é a ação racional, né? O Sérgio Buarque era um grande leitor do Max Weber, e quando o Sérgio Buarque olha para a sociedade brasileira, ele vai dizer: o brasileiro não age com racionalidade, ele não age com pessoalidade, ele age de forma emotiva. É uma das ações sociais que a gente viu lá no Weber. Quem quiser dar volta para a gente volta para o conteúdo do Weber. Então, o brasileiro age de forma emotiva. Então, eu volto ao exemplo. O prefeito, mas o empresário é amigo meu. Então, né, por um degrau acima, não precisa desse documento agora, não. O outro que não é meu amigo, não, ele segue o rito normal. Então, reparem bem, o correto é, independentemente de ser amigo ou não, a lei é igual para todo mundo. Mas eu sou cordial. Eu sou emotivo. Eu passo a mão na cabeça onde eu devo ser duro, e sou duro onde devo respeitar os direitos. Por exemplo,
da livre manifestação, da expressão de ideias, da religião e assim por diante. Então, essas duas características são apontadas, o autoritarismo pelo Roberto da Mata e a cordialidade pelo Sérgio Buarque de Holanda, como grandes características da sociedade brasileira. Se encaixa para todo mundo? Certamente que não. Mas a gente pode olhar de uma forma global, que são características presentes numa parte da lógica das relações sociais no Brasil, tá bom? E com isso terminamos a nossa aula, tá bom?